Segundo o Anderson, ele diz que é a experiência que faz a gente ter um encontro maior, um impacto maior de Deus na nossa vida, experimentar isso. Eu, claro, vou bem de encontro a isso, e a gente tem vários tipos de experiências na nossa vida que o Bibo vai estar explicando mais pra frente aí pra nós, onde se enquadra tudo isso. Eu creio que é o que faz realmente, até quando o Anderson sugeriu este tema, eu fui de acordo com ele, por ter algum contato com os jovens ali, por sentir isso mesmo. Porque o que faz nós permanecermos no caminho do Senhor? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia, por si só, é um livro com escritas nela, com histórias de personagens que tiveram uma experiência com Deus. Mas ninguém consegue se manter numa caminhada, na sua salvação, no seu dia a dia, com base nas experiências dos outros. Você precisa da sua experiência para conseguir entrar na tua caminhada, para conseguir passar o seu dia a dia e entender e permanecer nessa caminhada. Porque o que faz nós permanecermos é a nossa convicção. Porque existem certos momentos da nossa vida que a gente vai se deparar com certas coisas que você vai... Isso é correto, isso não é correto. Você não vai saber para que lado ir ou não vai entender o porquê das coisas. E é normal isso do ser humano, da dúvida entrar, da descrença entrar e até mesmo da vontade de desistir. E o que vai fazer nós permanecermos nisso, nós firmarmos a nossa crença, nós firmarmos o nosso objetivo, é a nossa experiência com Deus. É o grau de experiência com Deus que vai fazer nós permanecermos, entender, compreender e continuar avançando nessa caminhada com o Senhor. Por isso que é importante, sim, a ter a experiência com o Senhor, independente dela qual for, que o Bibo vai estar entrando e explicando os tipos de experiência que tem. É importante a gente explicar, porque assim, talvez, experiência com Deus talvez fique uma coisa muito genérica, mas o que é então experiência com Deus? Deixa eu aumentar aqui. Alô? Opa. O que é então experiência com Deus? Teologicamente falando, a gente pode dividir então a experiência com Deus de duas maneiras, quais são? A experiência, me dá a folha aqui que eu não sou tão bom de saber. Lembrei, tá? É a experiência, ou seja, natural, indireta, e a sobrenatural direta. Quais são essas duas diferenças? Porque se a gente fala em experiência com Deus, logo vem na nossa mente o quê? Aquelas coisas muito grandes, muito marcantes, sobrenaturais. Ou seja, parece que quando se fala em experiência com Deus no meio evangélico que nós vivemos hoje em dia, se fala assim em coisas sobrenaturais. Ter experiência com Deus ir no monte orar e ver luzes, e ver, e ter grandes coisas e grandes moveres. Grandes milagres. Grandes milagres, ou seja, as pessoas estão atrás desse tipo de experiência com Deus, né? Ou seja, o sobrenatural, o Deus extraordinário. Este é um tipo de experiência cristã que é muito válido, e devemos sim buscar e ter esse tipo de experiência com Deus. Conhecer o Deus sobrenatural, o Deus extraordinário. Contudo, a Bíblia Sagrada, ela é muito clara em relação a isso que quando Deus, um abraço para você que está vendo aí no blog, quando Deus, ele faz uma experiência sobrenatural com o seu povo, ou até mesmo com o indivíduo, isso fica muito, porque assim, grandes experiências sobrenaturais tem mais nos relatos do Antigo Testamento. Sempre era o quê? Com vistas ao coletivo. Mesmo que Deus proporcionasse uma grande experiência sobrenatural, como por exemplo proporcionou a Moisés, era com vistas à coletividade. Então aí está um grande passo, uma grande questão que nós devemos ter em mente ao pensar em experiências sobrenaturais com Deus, ao falarmos de um Deus extraordinário. E geralmente é isso que as pessoas pensam quando se fala em experiência com Deus, em coisas muito miraculosas, em coisas grandes, em coisas colossais, homéricas. Ou seja, o Deus extraordinário. Isso é válido e a Bíblia nos mostra esse tipo de experiência, o Deus que fez muitas coisas, como também no Novo Testamento, Paulo e Silas, né? A prisão se abria, aquelas coisas assim gigantescas e tal. Mas a Bíblia também fala do Deus ordinário, ou seja, da experiência natural, indireta. É aquela experiência que eu tenho com Deus, quando eu comungo a fé com o meu irmão, ou seja, quando eu promovo a vida. Ou seja, a partir do momento que eu faço algo que promove a vida, que promove a comunhão, eu estou experimentando a Deus. Ou seja, é o Deus que vai comprar pão comigo, é o Deus que vai pagar a quinta prestação da Renner comigo, que vai cortar o cabelo, entende? O Deus que faz compra na internet, o Deus que está comigo até quando eu estou pecando, com pesar, mas Ele está.
Entende? É esse tipo de experiência que as pessoas às vezes não se dão conta que elas têm com Deus, mas elas não se dão conta que têm. Por quê? Porque o meio evangélico que a gente vive, ele quer produzir somente as grandes experiências, os grandes avivamentos, os grandes movimentos, os grandes idiotas. Ali, desculpa interromper, eu não entendi. Não, é para interromper mesmo. Não entendi a parte ali que tu falou, Deus vai comigo na padaria, eu não entendi. É que assim, é que a gente muitas vezes restringe experiência com Deus a essas coisas, quando eu tô sentindo. Eu senti agora um calor, eu chorei, né? Ou seja, e você que é batizado no Espírito Santo, e você, enfim, né? E isso, como eu disse antes, isso é válido e devemos buscar isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas não se tocam que têm experiência com Deus no simples fato de abraçar uma alma, sabe? Um irmão que está abatido, ou seja, trazer uma palavra de conforto para aquele jovem que está, poxa, arrasado, teve uma semana terrível, e você vai lá dar um abraço, fala aquela palavra assim de conforto. Isso é uma experiência com Deus. Por quê? Porque a criação é de Deus. Então, toda vez que eu faço algo em prol da criação de Deus, você está experimentando algo de Deus. Experimentando algo de Deus. Então, o simples fato de eu ir comprar pão, eu estou com Deus, porque eu estou andando na sua criação, entendeu? Eu estou respirando a sua criação. Entende? Então Deus está comigo nas coisas pequenas. É isso que eu chamo, pode parecer estranho a primeira vez que se ouve, mas é isso que eu chamo do Deus ordinário. Entende? Porque a gente só se fala do Deus extraordinário, mas existe o Deus ordinário. E é interessante que essas experiências com Deus extraordinárias são fantásticas. Eu já tive. Eu nunca vi anjo e também nem quero ver, né? Porque você que pede para ver anjo, se prepare se você pode ver demônio também. Então assim, mas eu nunca tive assim uma experiência, eu nunca vi nunca Deus levantou um carro comigo, ou nunca me curou de uma doença assim incurável e tal. Conheço pessoas que passaram por isso. Mas já tive experiências assim, experiências místicas mesmo com Deus, de sentir a presença de Deus, de chorar assim, sabe, desenfreadamente, e de, né, eu que sou batizado no Espírito Santo, enfim, ter essas experiências são legais, e ter visões, já tive sonhos, né, Deus já me usou, né, nesse sentido, mas isso é bom para a minha vida espiritual. Mas, na verdade, eu comecei a caminhar melhor com Cristo quando eu descobri o Deus ordinário, né, o Deus que está comigo nas pequenas coisas. E o mais legal...